O Rodrigo tinha um projeto bastante mais sólido que o meu, e ele sempre soube que queria fazer arquitetura e foi naturalmente nesse caminho. Eu tive que negociar muito com meu pai, porque eu queria fazer pintura, o que era absolutamente inadmissível naquele período. Havia somente três profissões respeitáveis: advogado, médico e engenheiro. Engenharia já era muito demais distante da pintura para mim, e graças a muitas negociações nós conseguimos um compromisso. Eu fui ser arquiteto, tem um pouco de engenheiro e tem um pouco de pintura, casando um pouco os dois. Bom, Sérgio Ferro faz parte da geração dos anos 60. E essa época é uma época muito forte de grandes transformações culturais no Brasil, de certa maneira, no mundo inteiro, né? Mas no caso brasileiro tem dois aspectos que eu acho que valia a pena remarcar. Um é a eleição do Juscelino Kubitschek, o governo Kubitschek. Um governo otimista, um governo de desenvolvimento, um governo democrático, com diálogo com as esquerdas, construtor de Brasília, e que criou, principalmente na burguesia progressista desse país, a ideia de desenvolvimento, a ideia de que em pouco tempo nós seríamos um país do primeiro mundo. Por outro lado, a Revolução Cubana, e que pegou a nossa geração e nos influenciou enormemente, ela abriu novas perspectivas para a esquerda. Nós que tínhamos uma esquerda voltada numa disputa e numa dicotomia entre stalinismo e trotskismo, vamos encontrar novos caminhos, com certo romantismo, sem dúvida, que a Revolução Cubana trouxe. De maneira que os anos que vieram, 60, trouxeram essas ideias dentro dele, uma grande transformação. Nós vamos ter, ainda no fim dos anos 50, a Bossa Nova, logo depois nós vamos ter o cinema novo, uma revolução enorme no teatro brasileiro, né? Na literatura nós vamos ter figuras importantes produzindo, como Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, repensando um Brasil profundo. Era que eu acho que foi uma época de grandes transformações, e nas artes plásticas há uma volta à figuração, há uma volta às artes plásticas sair do seu enclausuramento, do seu casulo, e voltar para as ruas, para os temas do cotidiano. E eu acho que Sérgio Ferro foi um dos artífices disso tudo. Foi um homem que esteve pensando esses movimentos na época que ele era aluno na Faculdade de Arquitetura e um pouco mais tarde, na época em que ele era professor nessa mesma faculdade. Inicialmente, eu acho que o Sérgio teve um papel mais importante na questão da arquitetura, junto com Rodrigo Lefebvre. E eu acho que ele pensa uma plástica nova, propõe uma plástica nova, com a utilização das abóbadas, sobretudo uma reflexão mais profunda sobre as questões que envolviam o arquiteto e o operário no canteiro de obras, toda essa relação capital-trabalho, mas também a própria relação como resultado espacial, rearticulando espaços, criando pequenos espaços privados e articulando sobretudo os espaços coletivos, propondo uma nova sociabilidade, fazendo com que esses espaços maiores e coletivos fossem rearticuláveis, portanto rediscutindo sempre essa sociabilidade nos espaços. Então eu acho que o Sérgio Ferro deu uma contribuição marcante para a arquitetura brasileira, bastante reconhecida no plano teórico, mas eu diria no plano de criador, como arquiteto ele mesmo. Eu tenho certeza que o Sérgio Ferro vai ficar na história da arquitetura brasileira.